A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem, estejam fortes na caminhada. Hoje eu vim falar sobre os sinais do cônjuge que se apartou, de que ele está arrependido. Quais são esses sinais? Eu sei que para quem está orando, no começo a gente quer qualquer sinal. Qualquer sinal a gente quer para poder continuar na caminhada ou para reforçar que realmente vai haver a restauração. A gente fica muito em dúvida no início se Deus vai restaurar, se Deus quer o casamento. E depois a gente fica procurando sinais. Sinais que gosta, sinais que está interessado, sinais que a pessoa vai voltar. Qualquer sinal é motivo da gente se apegar. Porque na realidade a gente quer ver acontecer e não crer. Que é difícil você crer, é difícil você andar pela fé, é muito difícil. Então a gente quer algum tipo de sinal e a gente não tem sinal nenhum, porque realmente a outra pessoa que foi embora, ela não quer o casamento. Ela já se separou não querendo o casamento. Então a gente se apega em qualquer coisa para querer justificar a busca pela restauração. Não, mas eu tive esse sinal, eu tive isso. E muitas vezes a pessoa não tem sinal nenhum, né? Mas quando o esposo ou a esposa que se foi, que quis a separação, no momento que a ficha começa a cair e vem a questão do arrependimento, há alguns sinais. Alguns sinais. E às vezes, né, no meu caso, que eu já estava tão calejada de decepção, eu nem percebi. Por quê? Porque eu já estava muito cansada da luta, eu já não tinha aquela esperança que ele viria para falar comigo, para pedir para voltar. Não que eu não tivesse a esperança de que Deus fosse restaurar, mas eu não tinha mais aqueles pensamentos que eu tinha bem no início. Porque no início eu ficava imaginando ele arrependido, chorando, pedindo para voltar. E não aconteceu. Não aconteceu. Então eu já não tinha mais essa esperança de ver dessa forma. Eu sabia que Deus ia fazer no tempo dele, mas não sabia de que forma seria. Então, quando a pessoa está arrependida, há alguns sinais que a gente começa a perceber. Quais são eles? Primeiro, a pessoa começa a se achegar. De que forma? Meio que bisbilhotando alguma coisa, meio que interessado em alguma coisa, puxando algum assunto. Às vezes você não conversa há muito tempo, a pessoa te chama para pedir informação de qualquer coisa, ou ela pergunta mais dos filhos. Se está falando com os filhos, daí a pessoa pede para falar com o cônjuge. Muitas vezes antes não queria nem saber, nem perguntava nada. Mas agora já conversa no telefone com os filhos e fala: ai, sua mãe, seu pai, tá bem? O que tá fazendo? Né? Você já percebe que há um interesse que antes não tinha. Antes não tinha. Outra coisa, a pessoa começa a olhar para você de uma forma diferente. Já não existe mais aquele ódio, não existe mais aquela barreira que tinha entre vocês. O olhar muda, eu sempre falo isso, o olhar muda. Eu lembro que quando meu esposo bateu no meu portão, que eu olhei ele, e primeiro que eu não reconheci, né? Porque eu nem imaginava que ele estaria lá, ele morava mais de 1.000 e poucos quilômetros de distância. Eu nem imaginei que no sábado de manhã, cedinho, ele estaria no portão da minha casa. Então, primeiro não reconheci. Quando eu cheguei perto, que eu vi que era ele, o olhar entregou tudo. Ele abriu um olhar assim, um sorriso, que eu falei: nossa, esse é o meu marido. Que antes eu não via isso. Eu via ele muito carrancudo, ele muito de cara fechada, ou às vezes ele muito cabisbaixo. Era assim uma montanha russa, sabe? Porque eu nunca sabia como ia encontrá-lo. E quando encontrava, muitas vezes ele já nem dava muita conversa para eu não entrar em nenhum tipo de assunto. E se ele dava conversa, era para reclamar de alguma coisa. Então eu sempre estava de guarda levantada, sabe? Eu sempre estava já esperando alguma coisa. E nesse dia não. Quando eu olhei, ele já não tinha mais aquele semblante. O olhar estava diferente, o sorriso estava diferente. Ele me deu um bom dia assim como: nossa, bom dia, quanto tempo eu não te vejo, que saudade de você. Isso tudo no olhar, tá? Porque ele não falou isso. Então a gente começa a perceber esses sinais. Às vezes a pessoa que não entra na casa, ela começa a entrar mais. Às vezes a pessoa que não come na casa, porque desde que ela saiu, ela não come de jeito nenhum. Imagina, eu vou sentar na mesa, vou comer, vou... Não, a pessoa não quer, sabe? Para não ter nenhum tipo de intimidade. Ela já começa a entrar, começa a tomar um café, começa a aceitar um lanche.
ela começa a se achegar. E esse achego, muitas vezes, é para sondar o que está acontecendo, se voltasse, como seria, porque o arrependimento já está chegando, ou muitas vezes já chegou, mas a pessoa não tem coragem de pedir para voltar. Então, ela começa a sondar. Ela vai sondar, né? Muitas vezes pega mais os filhos. Aquele pai que antes estava desinteressado, os filhos começa a pegar mais os filhos, começa a ser mais presente nos filhos, começa a dividir mais as tarefas que antes sobrecarregava apenas um, ou pode ser a mãe, ou pode ser o pai, mas que ficava só a cargo de um, e começa a se achegar para que essas tarefas sejam mais divididas, começa a pegar mais os filhos para sair, começa a dar presentes, daí lembra de levar um lanche, leva um lanche para tua mãe, leva esse presente para ela, começa a se fazer mais presente. Muitas vezes nas festas que nem participava, começa a chegar nas festas, rever aquela família de muitos anos que falou que nunca mais conversaria, né? Não tem aquele pessoal que sai tão emburrado que briga a família inteira e fala assim, não, eu não quero nem saber, não dá certo porque eu não quero nem ficar perto da tua família, né? Já começa nas festas, já tem aquela conversa, já acabou o rancor, já veio o perdão. Muitas vezes a pessoa nem tá entendendo o que está acontecendo, mas está ali, fala, o que eu tô fazendo aqui? E tá ali. Então são alguns sinais que o cônjuge que se apartou, ele vai deixando. E outros, como acontece raramente, mas acontece, não tem sinal algum. A pessoa bate lá e pede para voltar. Bate na tua casa e pede para voltar. Lógico que esses são os que eu digo que são os mais milagrosos. Que esse é aquele assim que o Senhor fala, vai e faz. Mas na maioria tem os sinais. Você começa a ver que a pessoa que se apartou o arrependimento, porque às vezes a vida dela não está tão bem, e a ficha começa a cair de que, olha, perdi minha família, perdi meus amigos, perdi muitas vezes emprego, muitas vezes algo que era precioso, né? Ou às vezes está doente. Porque quando acontece algo ruim, as pessoas começam a refletir. Nossa, por que está acontecendo tudo isso comigo? Por que está acontecendo essas coisas comigo? Antes eu era feliz ali com a minha esposa, com meus filhos. Por que está acontecendo isso? A pessoa começa ali numa reflexão. Isso devido às suas orações, porque você orou para isso. Você estava ali batalhando com Deus e a pessoa não sabia. Mas a ficha começa a cair e a pessoa começa a pensar. E esses pensamentos vão longe, viu? Agora, muitas vezes também a pessoa está bem, só que ela está bem, só que ela está numa angústia, ela não se sente feliz, ela pode ter tudo, ela pode ter dinheiro, ela pode estar no melhor lugar, mas bate uma solidão, uma tristeza e ela fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui sem a minha família? Como eu tomei uma decisão tão errada, tão precipitada? Por que que eu tive que tomar essa decisão? E começa a vir o peso da decisão, o peso da separação, porque é Deus abrindo os olhos. É a hora que a pessoa ali se encontra no momento que ela fala, olha, é só Deus na minha vida. Né? Pessoas que estão tristes, depressivas, pessoas que estão num caminho errado. E daí ela começa a se achegar. Muitas vezes ela pede para a pessoa orar, né? Ora por mim, nesse tempo não estou muito bem, se você puder fazer uma oração para mim. Ou ela começa a procurar uma igreja, ou ela começa a agir de forma que ela agia antes, lá quando vocês estavam juntos, você fala, nossa, esse sim era meu esposo, essa sim era minha esposa. Ela começa a achar o teu lar um porto seguro. Vira e mexe, a pessoa está chegando no mesmo local e não querendo ir embora, ela quer ficar, porque ali tem paz, ali tem sossego. São esses alguns sinais de que o cônjuge está arrependido. E para Deus fazer a obra é num piscar de olhos. Por isso que eu sempre digo para vocês, é um processo. É um processo que nem sempre é fácil, mas é um processo que ele tem o retorno. É um processo que ele tem a eficácia. No final você vai ver, fala, poxa, valeu a pena. Muitas vezes, quando vocês voltarem, estiverem juntos, vão ter datas que vocês vão lembrar, sabe? Ele fala assim, olha, eu passei por uma situação difícil nesse dia, assim, assim. Você fala, poxa, nesse dia eu estava lá orando, estava às madrugadas orando, batalhando pela minha família e o Senhor guardou, o Senhor estava lá com meu esposo naquele momento, estava com a minha esposa naquele momento. Porque isso, no decorrer da volta, vocês vão perceber que vai acontecer muito,
Muito. Comigo aconteceu várias vezes. Meu esposo fala, nossa, teve um momento assim, que eu passei por essa situação, assim, assim, assim. E eu lembrava onde eu estava, o que eu estava fazendo, que eu estava orando. Então, por isso que eu falo, não tem declaração de amor maior do que a oração por uma pessoa. Você orar por aquela pessoa, pela libertação, para que Deus faça obra na vida dela. Porque muitas vezes a gente está tão cansado, fala, eu não vou orar. Mas você tem um amor, um sentimento que você quer que essa pessoa seja liberta. Você não quer ver essa pessoa sofrendo. Por incrível que pareça, a pessoa que te faz sofrer, você não quer vê-la sofrendo. Você não quer que as outras pessoas falem, apontem, né? Você não quer que a pessoa passe por uma situação difícil. E você está orando por isso. E lá no final você vai ver a recompensa, como o Senhor recompensa, como o Senhor faz obras, como o Senhor faz o milagre. Então não desista. Não desista do teu casamento, não desista da tua família, por mais que você passe por momentos difíceis, né, caminhos tortuosos, mas saiba que o Senhor é contigo, saiba que o Senhor faz a obra. Então esses sinais aconteceram na minha vida. Meu marido começou a se achegar de uma maneira que eu percebia que ele queria sondar se eu tinha alguém, né, se eu tinha mudado muito, como que estava a minha casa, e eu percebia que ele não queria sair de dentro da minha casa. Ele ia para lá, ele falava assim, posso trazer um lanche pra gente lanchar? E eu, pode. Ou senão ele falava assim, eu vou passar aqui pra te levar pra almoçar fora, né? Eu falava, tudo bem. Gente, quando que ele ia fazer isso, né? Na época da separação foi tudo tão difícil para mim, né? O desprezo, tudo. E eu, por isso que quando ele veio dessa forma, eu não estava botando fé em mim, não em Deus. Eu estava botando fé que aquilo era real. E olha, tem que trocar o pneu do teu carro, hein? Olha, tem que trocar o óleo do teu carro. Vou passar ali, já vou deixar tudo. Você vai lá e troca. Eu vou falar pro rapaz trazer o carro, não sei o quê. Sabe essas coisas assim? Falei, gente, o que tá acontecendo? Então a pessoa começa a ser mais prestativa, a pessoa começa. Antes não dava importância para você, se vira, né? Se vira, você sabe fazer, você é tal, você, né? Faça as coisas sozinha. Não tem mais eu para fazer. E depois a pessoa começa a se mostrar presente. Olha, eu vou deixar assim, vou deixar pago lá, né? Passa lá, o rapaz vai trocar o óleo do carro, depois ele traz aqui, não sei o quê. Você fala, ué, tá diferente. Tá diferente. Você vai começar a perceber que os sinais estão mostrando que ele é aquela mesma pessoa. Por um momento, ele saiu, né, do personagem que ele tinha escolhido para a vida dele e voltou a ser quem era. E você vai ver esses sinais. E é claro, quando você olha para a pessoa, é nítido a transformação. É nítido. Quando você olha para o rosto da pessoa, quando você olha o semblante, você vai perceber que a pessoa está liberta, que é aquele marido, é aquela esposa. Você vai perceber as mudanças. E esses são alguns dos sinais. Você conhece o seu esposo mais que ninguém, né? Então você sabe como ele é, você conhece a sua esposa mais que ninguém, você sabe a atitude. Quando ela começa a se achegar, quando ela começa a perguntar mais de você, quando tem o interesse em saber se você está com alguém, isso tudo aí demonstra que a pessoa está no arrependimento. E que, num piscar de olhos, o Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode trazer de volta, porque Ele é Deus e é Ele que faz o milagre. Amém? Então é esse recado, é essa palavra que eu tenho que deixar para vocês. Eu quero desejar a todos nós, né? Que tenhamos todos um lindo fim de semana com Deus. Amém?